necessidade de ampliar? Não foi discutido assim formalmente, né? Mas percebeu-se esse equívoco. Acho que houve uma reclamação, até informal, dos juízes eleitorais, enfim, e aí percebeu-se que isso poderia eventualmente contribuir. E quanto à estrutura de recursos humanos, é suficiente para o trabalho? Não, não é. Essa foi uma grande polêmica que nós sofremos hoje. O Conselho Nacional de Justiça vem crescendo porque ele acabou sendo um instrumento também para a população, também para os juízes, e vem desenvolvendo um trabalho que exige um quadro de funcionários muito maior do que nós temos hoje, e estamos em fase final de aprovação desse quadro pela Câmara Federal e deve ir ao Senado, graças a uma proposta que saiu do Conselho Nacional de Justiça, um trabalho fabuloso da nossa assessora parlamentar, a doutora Lúcia Amorim, que tem acompanhado esse processo, e isso vai atender de forma gradual o desenvolvimento e as atividades do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, vai ser necessário fazer concurso público para preenchimento dessas vagas. A ideia é exatamente essa. São analistas? São técnicos, analistas, né? E a gente precisa ter o nosso quadro, porque a esmagadora maioria dos funcionários, dos servidores do Conselho Nacional de Justiça são emprestados de diversos órgãos. Tem muito poucos funcionários do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Fernando, o CNJ tem assumido publicamente compromissos muito precisos, muito claros. Esses compromissos têm sido cumpridos? Na esmagadora maioria dos compromissos, eles estão sendo obedecidos e estão sendo cumpridos. E esses compromissos... O senhor destacaria quais compromissos? Por exemplo, liquidar todo o acervo dos processos iniciados em 2005, 2006, em 2007, agora a nova meta que estabelecemos o ano passado. Mas essas metas, repito, elas, apesar de serem estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, foi fruto de uma discussão e uma votação pelos presidentes desses tribunais. Então, isso de alguma forma... Ou seja, não é uma imposição. Exatamente. Uma coisa consensuada. Isso, e isso nos permite depois cobrar, porque quem sugeriu as metas são aqueles que deverão cumpri-las e não poderão ter qualquer tipo de escusa para fazê-lo. Então o senhor diria que a chamada crise de efetividade, que é uma expressão usada muito no meio jurídico brasileiro para falar da demora do julgamento dos processos, no abarrotamento dos tribunais com um número excessivo de causas, o senhor considera que essa crise de efetividade está efetivamente sendo combatida, ou seja, ela é menor hoje, é menos intensa? Ela é menos intensa, mas tem um projeto. Eu estou acompanhando isso porque também sou assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Nós recentemente vamos lançar, nos próximos dias, o 3º Pacto Republicano. Tem, por parte do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, haverá um projeto de lei que será talvez uma solução inédita no país e que deverá resolver de uma forma efetiva e concreta o Poder Judiciário, além da rapidez, uma concretude, uma efetividade que deverá assustar a população brasileira. Que significa, em palavras menos técnicas, a impossibilidade da demora dos processos em termos recursais. A ideia é que, se após o juiz de primeira instância, que é aquele juiz que toma conhecimento na primeira hora da causa julgar, depois que ele der a sentença, houver recurso para o tribunal dele, aquele tribunal julgar, aquela decisão acaba. Ela não sobe mais para os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior do Trabalho, ela não sobe mais. Acabará esse recurso. Mas isso não compromete o direito de defesa, não? O direito da parte? Então, a parte, ela já teve o direito de defesa dela na primeira instância, ela já teve o direito de defesa dela na segunda instância, e para ampliar ainda esse direito de defesa,
qual que é o mecanismo que nós estamos criando? Primeiro, nós temos que deixar aquele que vai buscar o judiciário e tem a resposta do judiciário, que ele use o mais rápido possível a resposta que ele foi buscar. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, em contrapartida, nós não podemos limitar que o outro possa se usar dos tribunais superiores. Então, nós vamos criar mais ou menos o que nós estamos denominando de uma ação rescisória, e se a parte que perdeu também no tribunal quiser e achar que tem razão para destruir a decisão dos tribunais, ela poderá entrar com uma ação, não seria um recurso, seria uma ação para rescindir, para romper, para anular aquela decisão do tribunal que já terá efetividade. Quer dizer, na medida que o tribunal de primeira instância sentenciar, decidir, aquilo já passa a ter validade e já poderá usar. Mas, doutor Fernando, isso de certa forma, de fato, vai esvaziar os tribunais superiores, mas também esvazia o poder dos tribunais superiores. Não vai haver uma reação aí, não? Não, ao contrário, acho que vai aumentar o poder dos tribunais superiores, porque as partes que vierem a eles virão para rescindir, para anular uma decisão que a gente chama de transitada em julgado. Então, certo. Os motivos que os trarão para cá não serão meramente protelatórios, isso não significa que todos são protelatórios, mas vários recursos, e as partes utilizam dessa legislação que permite que o processo seja discutido até em quarta instância, primeira, segunda, terceira e quarta, evita esse tipo de discussão. Então, nós não podemos ter um processo demorar 10, 20, 30 anos. Né? E essa proposta está sendo elaborada no âmbito do CNJ e terá que passar pelo Supremo para depois vir ao Congresso? Não, a ideia, o CNJ vai se beneficiar. Na realidade, o CNJ acabou, de alguma forma, subsidiando alguns dados para a presidência do Supremo, que também é o presidente do CNJ, e está subsidiando essa proposta de projeto de emenda constitucional, que fará parte do terceiro pacto republicano. Ou seja, a presidenta da República que encaminhará... Isso, junto com o presidente do Senado e o presidente do Poder Judiciário. Doutor Fernando, outra questão específica, muitos advogados se queixam da chamada terceirização das sentenças, que muitos desembargadores e ministros de tribunais se utilizam muito dos assessores, das assessorias, da facilidade das assinaturas digitais, e que na verdade não são eles que elaboram a sentença, são os assessores. Uhum. Lá no Conselho existe preocupação em relação a essa questão? Claro, a principal função, eu falo isso até como magistrado, a principal função do magistrado é julgar. E essa função dele, constitucionalmente, é indelegável. Eu não posso delegar a ninguém, nem por mais capaz que seja meu assessor, né, por mais repetida que seja uma ação, né, delegar-lhe aquilo que me é inerente na profissão, que é a sentença, que é o julgamento. Portanto, todas as vezes em que se verifica no CNJ que eventualmente tenha ocorrido isso, seja através do juiz, seja através dos tribunais, na hora que se constata isso, né, essa decisão, judicialmente falando, não tem nenhuma validade. Então, judicialmente, não terá nenhuma eficácia. No âmbito do CNJ, poderá sofrer a correição, porque é uma atividade que fere a conduta disciplinar e que impõe, portanto, uma pena ao juiz que assim agir. Outra questão. Os juizados especiais foram criados exatamente para agilizar os procedimentos dos processos, enfim, o julgamento dos processos. No entanto, eles hoje estão também abarrotados. O que fazer para voltar a dar eficácia ao instrumento, a esse caminho do juizado especial?